O prefácio que Emmanuel escreveu para o livro Nos Domínios da Mediunidade é uma aula completa a respeito daquilo que ele intitula o prefácio: Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. A riqueza com que Emmanuel preparava a cada um de nós para entender os livros que, através da psicografia do Chico, eram apresentados, é imensa. Há uma obra, particularmente, que eu recomendo, não sei a edição em que ela está, eu estou aqui exibindo para vocês, e que foi organizada por um escritor mineiro, o Carlos Alberto Braga Costa, e que mostra a riqueza dos prefácios trabalhados por Emmanuel. São 209 que estão aqui, escritos para livros os mais diversos. E o que ressalta nestes textos, o livro se denomina Prefácio e Sabedoria de Emmanuel, o que ressalta deles é essa preocupação que ele tem em nos preparar para entender aquilo que os livros abordam. E ele varia as suas abordagens falando, ora, de maneira extremamente técnica, como nós vamos ver nessa abertura Nos Domínios da Mediunidade, ora, falando de uma maneira bastante leve, como quando ele apresentou a obra do Jair Presente. Ele escreve, terminando aquele prefácio, quando o Jair nos traz no Bazar da Alegria os seus textos, ele diz, como diz o nosso irmão, falou e disse, né? Como se reporta a ele, usando uma gíria. Ele varia a maneira como ele cuida de cada obra, levando em conta exatamente o contexto em que ela apresenta. Aqui, ele está diante de uma obra que é muito particular. O tema mediunidade, médium, está presente em André Luiz o tempo todo. Na série dos seus livros, isto aparece. Ele chega mesmo a comentar o próprio livro dos médiuns, em parceria com o Emmanuel e com outros espíritos. No entanto, ele destina, na sua produção, 2 textos que vão tratar esse assunto com uma profundidade imensa. Um deles nós acabamos de estudar neste grupo que aos sábados se reúne, que foi o livro Mecanismos da Mediunidade. As aulas desses encontros estão disponíveis, basta que vocês identifiquem lá na página do YouTube e vão ver que essas aulas, o áudio delas, a imagem delas, está disponível para quem tiver interesse. Nós estudamos esse texto num período de inúmeros encontros, dada a profundidade que o assunto apresenta, a maneira como André Luiz constrói o raciocínio. E não é diferente agora em Nos Domínios da Mediunidade. O título já nos diz tudo. Ele se dispõe agora a não mais ouvir episódios como quando estava lá em Os Mensageiros, em que ele ouviu relatos de pessoas envolvidas com a mediunidade. Ou nem quando ele, em obras como Libertação, No Mundo Maior, tem o contato com atividades mediúnicas que são desenvolvidas. Ele se dispõe a fazer uma imersão no assunto, indo sob a orientação de alguns diligentes amigos de nosso lar para participar das atividades de um grupamento. É toda a nossa jornada, que o Emmanuel, então,
apresenta nos fazendo algumas referências muito profundas. É aqui que eu disse ao sentido da aula. Escrita em 55, publicada em 55, escrita em 54, o prefácio, evidentemente, se reporta à ciência do século XX, que não é diferente na sua visão, exceto no aprofundamento de alguns temas, da ciência dos nossos dias, no século XXI. Porém, como a gente vai ver, ele desenvolve a análise examinando a ciência do século XIX, XVIII, XVII, até 5 séculos antes de Jesus. E ele o faz justamente para mostrar como é que as coisas caminham do ponto de vista do conhecimento do homem, o espírito reencarnado, e o que representa a doutrina espírita com aquilo que ela nos apresenta de curioso, de aprofundado, de efetiva comprovação. Ele diz que o tempo todo a ciência vai tentando entender, e é o seu papel, a constituição da matéria. E lá atrás, num insight fenomenal, a revelar o tipo de espírito que estava ali presente naquele momento, Leucipo, um filósofo grego que viveu entre o ano 500 e o 440, anteriormente à contagem do tempo como nós a temos hoje, ele trabalhou no sentido de, filosoficamente, demonstrar que a matéria pode ser dividida em partículas até chegar ao que ele denominou indivisível, com o nome de átomo. Um grande parceiro e que assumiu seu aluno e que acabou sendo a pessoa referida como a construtora da teoria atomista foi Demócrito. Ambos viveram na cidade de Abdera, que fica na Turquia. Hoje, o nome com que a cidade pode ser identificada é Mileto, Abdera, Mileto. Por isso, tanto Leucipo quanto Demócrito são conhecidos como originários trabalhando na cidade de Abdera. Era assim que as pessoas podiam ser conhecidas. E ele diz, por mais recuado que eu possa voltar, e eu fui há 5 séculos antes da presença de Jesus, eu encontro gente olhando a constituição da matéria, identificando na matéria a estruturação atômica. Aristóteles, que é outro que ele também cita, filósofo que todo mundo sabe quem é, quem foi, a sua importância é fenomenal, e há 3 séculos antes de Jesus, ele trabalhou sendo um discípulo de Platão exatamente para identificar quais eram os elementos a partir dos quais seria possível decompor a estrutura material. E ele, da mesma maneira que os alquimistas, chega à conclusão que os elementos água, terra, ar e fogo, básicos naquele momento do conhecimento científico, acabam por ser permitindo identificar substâncias delas derivadas, e aí Emmanuel usa a palavra hipostáticos, né, que vem exatamente de hipóstase, substância no grego. Ele vem nos dizer que aquele elemento hipostático seria o enxofre, o sal e o mercúrio. Ele tenta explicar combinações
no âmbito da forma, da substância. É o homem que pensa tentando entender o ambiente em que está. E este ambiente é um ambiente que vai assimilar essas instruções e que, por muitos séculos, não poderão ser questionadas, não se poderá avançar. Havia uma estrutura que não é objeto da nossa análise aqui, mas que pode ser objeto, sim, das nossas indagações, do aprofundamento dos nossos estudos. Havia uma ideia de que o que estava posto, posto estava, e que não era dado ao homem avançar além do que os textos admitidos pela teologia entendiam ser as informações adequadas. Não era possível. Contente-se com isso, não avance. E este avançar só acabou acontecendo no momento em que há uma ruptura entre o que era o predomínio religioso, inclusive com a fundação de uma instituição chamada universidade, saindo essa tutela da igreja para o domínio de homens que refutavam o conhecimento de natureza científica. A filosofia, e nós fomos a 3 filósofos, como Emmanuel nos mostra, anteriores a Jesus, sempre pensou. A tarefa do filósofo é pensar, e pensar para tentar compreender. Agora, o avançar nesta compreensão não cabe ao filósofo. Ele põe as questões, se debruça sobre elas, e aqueles que têm a prática, o exercício de uma atividade de pesquisar, de detalhar, é que vão nos trazer informações que vão se constituir, então, no conhecimento científico, que o Emmanuel ressalta a partir do parágrafo em que ele chega ao século XIX. Ele faz esse grande salto exatamente porque, neste período, pelo menos até o século XVII, as limitações ligadas ao conhecimento, elas serão imensas. Não significa que espíritos que para cá vieram deixaram de trazer informações preciosíssimas. Eu vou me concentrar num só para não ter que ficar viajando muito, mas Leonardo da Vinci. Um espírito do porte de Leonardo da Vinci trouxe para a humanidade informações ligadas aos domínios da ciência que mais tarde, e esse mais tarde é muito mais tarde, acabaram por ser confirmadas, entendidas. Ele traz da realidade de onde ele procede uma orientação capaz de permitir ao espírito que aqui está vislumbrar terrenos, situações que são diferentes daquelas situações e terrenos que a teologia insiste em manter a pessoa humana. O objetivo não é este. O objetivo é a evolução. Manter-se impedido de pesquisar, porque a pesquisa certamente colocará em xeque verdades que são consideradas imexíveis, imovíveis, isto é um sinal de precariedade, né? É necessário, sim, conhecer. E o espírito que aqui teve o nome de John Dalton, ele que foi químico e a quem nós devemos muito da meteorologia hoje, também no âmbito da física, ele fez pesquisas na área das partículas. E Emmanuel destaca exatamente isso. Ele chega, né, a tecer considerações sobre o que se chama uma teoria corpuscular da matéria,
trabalha exatamente no sentido de demonstrar essa estrutura, dizendo, olha, a matéria é feita, sim, de pequenas partículas, os átomos. Eu vou abrir só um parênteses, porque os que conviveram com Hernani Guimarães Andrade aqui em Bauru, onde nós estamos, eu pelo menos agora, sabem que o Hernani, à maneira do Dalton, escreveu um livro que ele denominou Teoria Corpuscular do Espírito. O Dalton escreveu Teoria Corpuscular da Matéria. E o Hernani, aprofundando os seus estudos, também desenvolveu uma teoria que ele denominou corpuscular do espírito. Eu trouxe isso à lembrança porque, quando o questionei, evidentemente que a resposta veio nesse sentido. Mas esta era uma obra da qual, embora ele sentisse uma gratidão muito grande por haver produzido, pelo conhecimento que pôde ofertar, ele recebeu também uma avalanche de críticas. A mais pesada delas partiu de José Herculano Pires, né, que escreveu um livro para contestar o livro escrito pelo professor Hernani. E o raciocínio que ele desenvolve ali no Teoria Corpuscular é como outros raciocínios que nós encontramos de estudiosos espíritas, é um raciocínio na tentativa de entender aquilo que nos parece não ser facilmente explicado. Eu posso trabalhar e pensar na questão ligada à evolução do princípio inteligente, levando em conta corpúsculo, etc., etc., porque os espíritos nos disseram que do átomo até a mais elevada concepção que temos na hierarquia espiritual não há solução de continuidade, o esforço de tentar compreender isso. Mas esse esforço não foi bem recebido. E o Herculano, que era um defensor intransigente de Kardec, disse, olha, você está criando uma teoria que desqualifica aquilo que os espíritos fizeram. Se vocês tiverem interesse, depois vale a pena conhecer, porque a teoria do Dalton todo mundo aprende na escola, é uma coisa fácil, mas o livro do Hernani nem sempre as pessoas acessam. E é interessante ver o esforço que ele faz, o esforço. Só que continua Emmanuel, este avanço, né, por mais extraordinário que seja, ele permite que uma nova ordem de informações chegue. E aqui ele se apega, então, em um espírito que todos nós conhecemos e admiramos, que é o William Crookes. Crookes foi, para o espiritismo, um contribuinte fenomenal. Exatamente porque ele era alguém que lidava com as questões da academia, da ciência. Era alguém que tinha uma trajetória científica invejável. Arthur Conan Doyle escreve que ele foi, sem dúvida nenhuma, o mais ilustre homem que a Inglaterra conheceu no campo científico. O mais ilustre homem. E ele não tem dúvidas de se jogar na pesquisa sobre o espírito. Ele participa de experiências que permitem os fenômenos de materialização. Ele reúne pessoas à sua volta, que são pessoas também do conhecimento científico, para explorar aqueles médiuns que, à época, podiam ofertar tais tipos de manifestações. E ele não só faz com que as experiências se realizem sob uma forma de controle extremamente cuidadosa, usando metodologia, como fotografa e divulga. Não tem medo de assumir que aquela realidade era importante. Na ciência, ele é conhecido como o homem dos raios catódicos,
que é por onde, então, o Emmanuel vai seguir. Mas, do ponto de vista espírita, a sua contribuição é fenomenal. Ao lado de outros, como Bozano, ele vai assumir essa sua situação de simpatizante, estudioso dos fenômenos de natureza espiritual, sem se envergonhar de fazê-lo, sem temer a censura. Outros nomes, e não convém citá-los aqui, também conheceram tais fenômenos, mas preocupados com uma reputação efêmera, aquela que o sujeito desfruta entre os seus pares, deixaram de lado esse conhecimento. Entenderam que não dava para defendê-lo. Ele faz exatamente o contrário. Ele defende. E defende demonstrando que o que ele fazia era sério, que do que ele participava era alguma coisa real, que a fraude não fazia parte daquelas reuniões em que espíritos se materializavam. E da mesma forma que Bozano, ele então comprova, documenta e publica. Gabriel Delany é outro na mesma linha, que pesquisa e divulga, como a demonstrar para os homens, que nós vamos retornar do aspecto científico, que a vida não se limita à expressão material. A ideia de Leucipo de Aristóteles é toda ela voltada para a substância, para aquilo que é transitório. A doutrina espírita e o ensino de Jesus vão no sentido do que é perene, não do que é transitório. O conhecimento espírita vem confrontar a ideia do passageiro, do transitório, vem demonstrar, através da sobrevivência do espírito, a existência de algo que não é apenas o observável pelos olhos do pesquisador, ainda que em lâminas, nos laboratórios, etc. O Emmanuel avança e nos vai falar de Wilhelm Röntgen, que foi um físico alemão que acabou por nos trazer a partir das experiências do que foram desenvolvidas por Crookes, a questão da existência dos raios-x. Essa descoberta, e o raio-x é hoje por todos nós usufruído, essa descoberta rendeu a Wilhelm o prêmio Nobel no ano de 1901. E Emmanuel destaca exatamente isso. Ele traz uma visão diferente, uma visão que Antoine-Henri Becquerel também aprofunda, justamente mostrando o papel e a importância das radiações, só que agora num tipo de elemento encontrado na natureza, que é o urânio. O caminho que aprofunda o casal Curie, né? Um casal fenomenal. Marie e Pierre são dois espíritos que trouxeram para a humanidade uma contribuição assombrosa na área científica. Identificaram os elementos como o rádio, como o polônio. Eles trabalharam os sais radioativos e acabaram, né, recebendo premiações múltiplas. A Marie Curie foi a única mulher, a primeira a receber o Nobel de Física, mas a única mulher a receber o prêmio Nobel em duas categorias. Ela recebeu com o marido em Física e recebeu sozinha em Química. E eles, ambos, foram examinar aqueles materiais que eram objeto daquela pesquisa constante que vem sendo desenvolvida, foram analisá-los para demonstrar as suas estruturas, inclusive estruturas subatômicas. É por isso que ele então nos leva a Rutherford. Vocês percebem como ele vai caminhando e vai nos mostrando que daquela ideia preliminar, olha,
é uma estrutura material que vai se cindindo a substância, menor partícula. Vai vendo os cientistas aprofundarem esta ideia para encontrar até as estruturas subatômicas. E, para isto, a partir do momento em que nós vamos ter os estudos sobre eletricidade e magnetismo, a ideia vai avançando cada vez mais. O estudo de tudo isso faz com que os cientistas passem, então, a dar um passo muito mais adiante. É a razão pela qual ele nos fala, de Niels Bohr, nos fala de Max Planck e nos fala de Albert Einstein. Homens, espíritos avançadíssimos, que aqui estiveram para mostrar as coisas são muito mais amplas do que a visão que é adotada no âmbito dos estudos permite chegar. É preciso observar. E mais, observar não apenas a matéria que aqui está, mas, teoricamente, é preciso iniciar pesquisas naquilo que diz respeito à estrutura física do universo. E isto é muito interessante, porque a visão teológica impediu que se dissesse que a Terra girava em torno de qualquer coisa. Ela foi categórica em queimar na fogueira, com o propósito ignorante, mas anunciado, de que estava libertando as almas daqueles homens, por isso ela os queimava, era para libertar as suas almas do erro. Ela tem que ceder, porque o conhecimento científico vem avassalando, vem levando de roldão ideias que não podiam mais ser mantidas, como se fossem ideias que não tivessem qualquer condição de serem aprofundadas. Para isso, vão contribuir, então, muitos espíritos, muitos cérebros, que vão comparecer, vez ou outra, nas encarnações e permitir à humanidade, às vezes isoladamente, outras vezes em grupos muito maiores, dar saltos de conhecimento. Olha onde Emmanuel chega. O veículo carnal agora não é mais um turbilhão eletrônico, não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria transformada em energia, e esta desaparece para dar lugar à matéria. Então, físicos, químicos, geômetras, matemáticos, eles vão acabar se convertendo em sacerdotes do espírito. Por quê? Porque na medida em que eles avançarem, eles chegarão àquilo que é o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo. Eu participei ontem de uma transmissão feita num grupo de estudos em São Paulo por uma amiga muito querida, a Kátia Penteado, e ela sempre que tem alguma coisa interessante, ela me escreve dizendo: Nazil, acompanha, porque acho que vai ser útil. E eu ouvi ontem uma exposição que eu não pude conseguir continuar hoje, feita por um amigo que reside em Juiz de Fora, que é o Humberto Schubert, que vem a ser neto da Sueli Caldas Schubert. E o Humberto, que é um estudioso fantástico na área da filosofia, é professor na Universidade de Juiz de Fora, ele, junto com um grupo muito grande de professores de lá e do Brasil inteiro, tem dado todo o suporte necessário ao projeto Allan Kardec Online, né? E ele vinha ontem, na sua exposição, até que eu mandei, inclusive, uma mensagem direta, dizendo assim: batemos, porque esse ponto
eu acabei de rever essa semana e só corrige porque não foram os espíritos. Quem disse que o materialismo é algo que o espiritismo combate diretamente foi Allan Kardec. Ele escreve isso na conclusão de O Livro dos Espíritos, o item 2º da conclusão. Se você tiver fácil aí, confere depois. Mas é mais ou menos o seguinte: o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar, tenha por adversários os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E, coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor que o espiritismo. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. É aqui que nós vamos ver, então, a obra do André Luiz se estruturar. Ela vai justamente demonstrar que o que se chama de fenômeno mediúnico, concebendo tal fenômeno como uma coisa sobrenatural, não tem qualquer razão de ser. Primeiro, pela palavra fenômeno. Se vocês forem ao padre Teilhard de Chardin, vão ver, e o padre, embora perseguido pela igreja, era alguém dela originário. E ele diz: todo fenômeno é um fato. Se é fato, é natural. É da natureza. Se eu não conheço a lei, é ignorância minha. Olha, os espíritos tinham dito isso no século XIX. O fato é natural. Allan Kardec abre o Livro dos Médiuns justamente mostrando isso. Maravilhoso, o sobrenatural. O fato mediúnico é um fato natural, o fenômeno mediúnico é um fenômeno natural, porque tudo o que ocorre no âmbito do ambiente onde estamos é da natureza. Se essa natureza tem as suas leis conhecidas, maravilha. Mas se elas não são conhecidas, elas não podem ser rejeitadas como inexistentes. É a crítica que Kardec faz, é a crítica que Humberto fazia ontem, justamente quando ele defende uma tese muito interessante, está num dos seus livros, que é dessa oposição. Ele acha que o mundo se divide, em termos de concepções filosóficas, em 2 grandes grupos: os espiritualistas e os materialistas. E afirma, para surpresa de todos nós até, que o materialismo tem um número maior de pessoas que nele acreditam. Daí, então, Kardec ter dito: o nosso inimigo, o nosso confronto tem que se dar com o materialismo. A razão é muito simples da gente compreender, e acredito tenha sido este o final da exposição do Humberto na manhã de hoje. O encontro era ontem e hoje cedo, mas eu não pude participar do de hoje cedo. Aqueles que defendem o materialismo, e podem estar, inclusive, no âmbito de uma religião, vendo as coisas de uma maneira extremamente infantil, imaginando um reino dos céus com casa, com palácio, com trono, com vielas, etc., etc., como muitas descrições são apresentadas, tais pessoas estão trabalhando contra o conhecimento da verdade. E a verdade é uma só. O espírito é uma realidade. Ele não é uma ficção, ele é uma realidade. Mas se eu trabalhar com as pessoas
fazendo com que elas não entendam isso, que elas sejam envolvidas por informações que não têm profundidade, são desprovidas de maior carga de conhecimento, eu vou mantê-las na ignorância. E ao mantê-las na ignorância a respeito do que cada um de nós é, eu vou impedi-las de avançar, porque elas acreditarão em informações que são inverossímeis. Então, o sujeito defende uma realidade que é uma criação teológica, né? Ele colocou Deus da maneira como ele quis, 3 pessoas em uma, ocupando tal coisa, fazendo... É uma visão do espírito que está na Terra, mas que não quer questionar-se sobre quem ele próprio seja. Este predomínio é que impede o avançar dos espíritos que aqui estamos. É isto que o Espiritismo vem combater. É isto que ele vem trabalhar. É por onde Emmanuel vai trabalhar. Vai apontar agora. Ele diz, presta atenção, os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, o camarada usa o que tem de raciocínio para se perverter, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora das guerras. Ele está falando especificamente no uso da ciência para destruir, e nós temos a ciência que destrói, que constrói bombas, artefatos militares poderosíssimos. Todos os dias há notícia nesse sentido. Essa é a ciência, o conhecimento pervertido. Porque o conhecimento tem que se dar em favor do outro, jamais no sentido da destruição do outro. Sempre evoco uma oração feita por alguém que eu admiro profundamente pela coerência daquilo que viveu, Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife. Dom Helder, sacerdote católico, foi uma voz fortíssima e constante no sentido de denunciar aquilo que ele achava o Brasil jamais deveria pactuar, que era a fabricação de armas. Porque as armas destroem, as armas assassinam. Todos os dias, nós ouvimos relatos de destruições. Em massa algumas, porque são provocadas pela guerra, pela irracionalidade do domínio de uma porção de território por parte de outro. Mas elas também ocorrem nos ambientes domésticos, em que as pessoas perdem as existências porque alguém tem acesso, facilidade de acessar uma arma. O mecanismo é para que eu me defenda. Ora, a defesa do corpo é uma defesa necessária. Entretanto, cabe ao espírito trabalhar por fazê-la. Aquele que elimina a existência está semeando a destruição. E todas as vezes que a ideia de que o material é o único que importa prevalecer, as coisas vão se dar assim. E ele destaca, então, o Emmanuel, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem, rumo a um outro porvir, que será glorioso. E numa frase só, que eu acho que deveria ser o título do prefácio. Olha que coisa, eu criticando o título do prefácio que ele deu, né? É porque ele faz uma construção e nessa frase ele diz tudo. O futuro pertence ao espírito. O futuro pertence ao espírito. Porque é justamente da posse de um conhecimento assim que nós lograremos mudar a nossa maneira de ver.
Quando Kardec diz que entender aquilo que os espíritos nos traziam de informação era vital para mudar o nosso comportamento, ele estava claramente retornando a Jesus e nos fazendo entender o que o conhecimento da verdade provocaria. A liberdade. Mas não é a liberdade como nós a concebemos, às vezes, sob vieses tão diferentes, o político, o econômico, o social. É a liberdade de agir entendendo que a ação precisa se dar sempre no caminho do bem, porque o espírito é o que permanece consigo mesmo a avaliar as suas próprias ações. É este o benefício maior do conhecimento. E aí diz Kardec, com quem se sabe espírito, será que vai se ocupar de coisas que são transitórias? Não dará a elas a importância relativa que Jesus nos recomendava dar. A cada dia basta a sua preocupação. Não cuideis de andar com várias bolsas, vários alforjes, vários mantos. Esqueça. Cuide do seu íntimo. Busque ser melhor. O crescimento do materialismo justifica as ações consumistas e muitos de nós nos tornamos em consumistas inveterados, acumuladores daquilo que nem sempre utilizaremos. Aliás, tem muita gente que descarta produtos que nunca usou. Nunca usou. Mas e a fome? E a febre de possuí-los? E a condição que faz nos parar e pensar? Vem aí, então, o temor do quê? O temor da morte. Por que se teme a morte? Porque a morte vai nos afastar daquilo que nós achamos foi acumulado, nos pertence e deve conosco ficar. Mesmo quando o espírito detém uma carga fantástica de informações, e eu vou voltar aí aos espíritos que perambularam pelo Egito, num passado bem recuado, nós veremos que o acumulador é capaz de enterrar tudo aquilo dentro do seu túmulo, na esperança de vir a utilizá-lo numa existência próxima, que é espiritual, porque a material começará em outro lugar e o túmulo não será aberto. Não há por que temer a morte. A morte é a libertação do espírito, mas para entendê-la, para aceitá-la, é necessário ceder, abandonar as ideias eminentemente materialistas. O receio conduz a essa prisão. Aí vem, então, o livro que nós temos pela frente. Meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organiza estas páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. O que é o médium? Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. A palavra é uma palavra que Kardec trouxe, apresentou, e ela já foi de tantas outras denominações no passar do tempo, pitonisa, profeta, xamã, vidente, ela só representa a posição que o espírito encarnado exerce no momento em que se coloca entre o que está desencarnado e os demais encarnados. Ele é o meio, o meio. Essa faculdade, insiste Kardec lá no 159, é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo.
E se você conhece médiuns que se acham privilegiados, desconfie dos médiuns, porque não há privilégio algum, ninguém detém isso. Quando detém em graus muito amplos, é porque tem uma carga de serviço imensa para desenvolver e eles não batem com a vaidade. Não batem com a vaidade. É o exercício de algo que é de uma seriedade imensa. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Se essa qualificação, diz Kardec, é usada para alguns tipos de pessoas, maravilha, é o que a gente vai estudar nas lições do livro que nós temos pela frente. Quanto mais o homem avança, na sua evolução, mais seguramente ele percebe que a morte inexiste. E agora, diz ele, mais do que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos. É a nossa situação presente. Nós aqui estamos para nos educarmos. Nazil, o educar-se pressupõe aprofundar estudos? Também, também. Mas educar-nos enquanto espíritos, porque de nada nos resta deter as informações que já detemos se o nosso comportamento não se melhora, se o nosso pensamento não se modifica, se os nossos juízos ainda são precários e muitas vezes emitidos como se reveladores de certezas que nós não temos. Porque isso é irrelevante, irrelevante. Eu preciso é ter a minha consciência em paz em razão daquilo que penso, daquilo que falo e daquilo que faço. É isto que é o educar-se. Porque na medida em que eu, então, modifico a minha maneira de agir, de falar e de pensar, eu vou evoluindo. E o meu espírito passa a não temer aquilo que quem não entende tal realidade faz o seu guia, o seu temor, o perder o que está à sua volta. Quer ver como ele bate bonito agora para nos fazer acordar? Vai compreender que o túmulo é porta à renovação, como berço foi para cada um de nós e para cada espírito que reencarna na Terra o acesso à experiência. E vai entender de maneira muito clara que nós aqui estamos estagiando para uma viagem que não termina aqui. Nós vamos para lugares cada vez mais sofisticados. Vamos conhecer coisas cada vez mais importantes, ampliando a nossa capacidade de compreensão. É na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou se nosso comportamento se vincula a regiões perturbadoras, está a demonstração daquilo que nós pensamos. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semiocultas em nossos santuários de fé. Elas vão se irradiar para todos os templos da ciência, da mesma forma que as equações matemáticas se irradiam e comprovam a eficácia dos raciocínios ali desenvolvidos.
Enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, o André Luiz vem nos trazer como é que se dá esse intercâmbio do céu para a terra. Vem trazer a ação dos espíritos dentro desse processo. Caminhando para encerrar, ele diz o seguinte: é preciso ter Jesus no coração e na consciência, para que a gente não fique desorientado diante de certas manifestações do fenômeno mediúnico. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável pensar que chegaremos a lugares elevados. Por isso é que ele diz, André Luiz, é claro, cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento em que nossas almas se afeiçoam. Onde estivermos, estaremos afinizados, como estamos agora, afinizados aqui. Esta é a realidade do espírito. É a ela que nós precisamos nos afeiçoar. É ela que devemos buscar entender, compreender e não deixar de colocar em prática. Ele termina dizendo para a gente que, numa síntese feita por Jesus, que aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a historinha, né? A colocação da mensagem de que o discípulo deve levar a sua cruz, ela está presente em outros textos dos evangelhos. Ela aparece também em Marcos, aparece em Lucas, aparece em João. Entretanto, esse trechozinho que ele destaca só está em Mateus. Na verdade, isso aparece a partir daquele momento em que Jesus diz que quem quiser vir após mim deve pegar a sua cruz, negar-se a si mesmo e me seguir. De que adianta o homem salvar a sua alma, perder a sua alma porque estava procurando outras coisas? Que vale ganhar o mundo e perder a própria lucidez de natureza espiritual? O que vai fazer você recobrar a alma perdida? Para ter, e destaque então no 27, que é onde a gente encerra, quando só em Mateus aparece o seguinte: quando forem necessárias contas, serão examinados cada um de vocês naquilo que fizeram no bem. O famoso a cada qual segundo as suas obras. Convenham comigo que é uma lição inesquecível, extremamente profunda, convidativa, porque profundo é o livro. Nos domínios da mediunidade, vai nos permitir, já a partir do próximo encontro, ter acesso a essa programação que André Luiz, na companhia do Hilário, e de instrutores espirituais que a gente vai identificando na medida em que o assunto for avançando, vai nos permitir conhecer. Né? Dá uma percorrida hoje, antes da gente iniciar para valer os 30 capítulos, no sumário, e você vai ver aquilo que nós temos de desafio, né? Desde os capítulos preparatórios até o exame das manifestações mediúnicas. É através delas que ele vai nos permitir entender
como se dá o acesso dos amigos espirituais aos trabalhos mediúnicos desenvolvidos em ambientes que cada um dos capítulos vai nos permitir analisar. Ok? A gente fica por aqui na nossa conversa de hoje para retomar o capítulo 1º na próxima semana, no próximo encontro. Obrigado.